Olá a todos, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre os reis de Israel. Quem foram eles? É o que vamos ver agora. Para vocês compartilhar dessa história, eu deixo como referência os livros que retratam a história dos reis de Israel, que se encontra na palavra de Deus. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas. Somente 3 reis reinaram sobre todo o povo unido de Israel. Depois os israelitas se dividiram em 2 países, Judá ao sul e Israel ao norte. Os reis de Judá eram descendentes de Davi, mas os reis de Israel vieram de várias famílias e tribos diferentes. Antes da monarquia, o povo de Israel era liderado por juízes, líderes nomeados por Deus que uniam o povo contra os seus inimigos. Mas quando Samuel, o último juiz, estava idoso, os israelitas exigiram um rei para serem como os outros povos. Então Deus escolheu Saul como o rei de Israel. Mas Saul desobedeceu a Deus e outro homem foi escolhido como seu sucessor, Davi. Deus prometeu que Davi sempre teria um rei no trono. Mas seus descendentes desobedeceram a Deus e perderam o apoio de 10 das tribos de Israel. Assim, o reino ficou dividido. As tribos de Judá e Benjamim formaram o reino de Judá e se mantiveram leais à família de Davi, enquanto que as outras tribos se juntaram e formaram o reino de Israel. O reino de Judá teve 19 reis e uma rainha ao longo de 340 anos, enquanto que o reino de Israel teve 19 reis ao longo de 200 anos. Como os reis de Israel sofriam golpes e eram depostos com alguma frequência, tinham em média reinados mais curtos que os reis de Judá. Reis do Reino Unido de Israel. Saul, primeiro rei de Israel, desobedeceu a Deus e foi rejeitado por ele como rei. Isbosete, filho de Saul, esteve a cargo das tribos de Israel desde a morte de seu pai, enquanto Davi foi ungido rei sobre Judá. Mas foi proclamado rei 2 anos antes de sua morte. Ele foi o chefe de 10 tribos durante o mesmo período que Davi reinou sobre Judá, até que foi assassinado por antigos aliados. Depois disso, Davi foi proclamado rei sobre todas as tribos de Israel. Davi, nomeado por Deus como sucessor de Saul, reinou 7 anos sobre Judá e 33 anos sobre todo Israel. Deus prometeu que sempre teria um descendente no seu trono. Salomão, filho de Davi, foi o rei mais rico e sábio de sempre. Ele construiu o Templo de Jerusalém. Depois de sua morte, houve uma grande divisão entre o povo de Israel. Os reinos foram divididos em Reino do Norte, Israel, e Reino do Sul, Judá. Reis de Israel. Jeroboão I, da tribo de Efraim, se rebelou contra Salomão. Depois liderou a revolta contra Roboão, tornando-se rei de 10 tribos de Israel. Não seguiu a Deus e promoveu a idolatria em Israel. Por isso Deus prometeu destruir a sua descendência. Nadab, filho de Jeroboão, durou apenas 2 anos, depois foi assassinado. Baasa, da tribo de Sacar, matou toda a família de Jeroboão e tomou o trono. Cometeu os mesmos pecados que Jeroboão. Elá, filho de Baasa, também foi ruim e foi assassinado depois de 2 anos. Zinri assassinou Elá e toda a família de Baasa. Teve o reinado mais curto, de apenas 7 dias. Onri, comandante do exército, foi proclamado rei depois que Elá foi morto e venceu todos os rivais.
Ele estabeleceu Samaria como a capital do reino de Israel. Acabe, filho de Onri, ficou famoso por ser ruim e idólatra e se casou com Jezabel, que perseguiu os profetas de Deus. Um profeta previu sua morte e a destruição de sua família. Acabe morreu em batalha contra o rei da Síria. Acasias, filho de Acabe, foi ruim como seus pais e morreu depois de uma queda. Jorão, filho de Acasias, foi ruim, mas não tão ruim quanto seu pai. Morreu junto com seu primo Acasias, rei de Judá, assassinados por Jeú. Jeú, comandante do exército, foi escolhido por Deus para destruir a família de Acabe. Matou os descendentes de Acabe e os profetas de Baal, mas continuou na idolatria. Jeoacás, filho de Jeú, somente procurou a ajuda de Deus quando o país estava debaixo da opressão do rei da Síria. Deus o livrou, mas o exército ficou muito reduzido. Jeoás, filho de Jeoacás, foi idólatra e teve muitos problemas com o rei da Síria. Jeroboão II, filho de Jeoás, foi idólatra, mas foi usado por Deus para acabar com a opressão que os israelitas estavam sofrendo. Zacarias, filho de Jeroboão, foi ruim e durou apenas 6 meses, depois foi assassinado por Salum. Salum conspirou contra Zacarias e tomou o trono durante 1 mês, depois foi assassinado. Menahem assassinou Salum e se tornou rei. Continuou na tradição da idolatria. Pecaías, filho de Menahem, foi ruim e durou pouco tempo. Foi assassinado por Peca. Peca, oficial do exército, se tornou rei. No seu reinado, o rei da Síria conquistou várias partes do reino de Israel. Peca também morreu assassinado. Oséias, último rei de Israel, foi ruim, mas não tão ruim como os seus pais. Se tornou súdito do rei da Síria, mas depois se rebelou e os assírios conquistaram Israel, deportando os israelitas. Os reis de Judá. Roboão, filho de Salomão, foi tolo e se recusou a baixar os impostos pesados. Por causa disso, 10 tribos o rejeitaram e o país ficou dividido. Abias, filho de Roboão, foi um rei ruim que não obedecia a Deus. Asa, filho de Abias, tinha um coração voltado para Deus. Seu reinado foi marcado por guerras com o reino de Israel. Josafá, filho de Asa, também obedeceu a Deus e procurou reduzir a idolatria em Judá. Jeorão, filho de Josafá, casou com Atalia, filha de Acabe, e foi influenciado pelos reis ruins de Israel, se desviando de Deus. Acasias, filho de Josafá, também foi um rei ruim. Ele e Jorão, rei de Israel, foram assassinados por um israelita chamado Jeú. Atalia, mãe de Acasias, quando soube que seu filho estava morto, matou todos os netos, menos um, que escapou, e tomou o trono. Depois de 7 anos, foi deposta e assassinada. Joás, o único filho de Acasias que sobreviveu à chacina de sua avó. Joás foi proclamado rei aos 7 anos, quando Atalia foi deposta. Ele obedeceu a Deus enquanto o sacerdote Joiada estava vivo, mas depois se desviou. Amazias, filho de Joás, obedeceu a Deus, mas entrou em guerra contra Israel e perdeu. Morreu assassinado por conspiradores. Asdarias, ou mesmo que Uzias, filho de Amazias, obedeceu a Deus, mas depois ficou orgulhoso e entrou numa parte do templo que era proibido, por isso ficou com lepra.
Jotão, filho de Uzias, obedeceu a Deus e fez algumas reparações no templo de Jerusalém. Acás, filho de Jotão, colocou um altar idólatra no templo de Deus e até queimou um de seus filhos como sacrifício a um ídolo. Ezequias, filho de Acás, foi obediente a Deus, purificou o templo. Durante seu reinado, os assírios conquistaram Israel, mas Deus livrou o reino de Judá. Manassés, filho de Ezequias, teve o reinado mais longo de todos. Ele foi tão ruim que Deus prometeu destruir Judá. Mas depois de uma grande derrota, ele se arrependeu e se voltou para Deus. Mesmo assim, não acabou com a idolatria no país. Amon, filho de Manassés, continuou nos pecados de seu pai e morreu assassinado. Josias, filho de Amon, começou a reinar com 8 anos. Na idade adulta, restaurou o templo e promoveu a adoração a Deus, renovando a aliança entre Deus e os israelitas. Foi o último rei de Judá, fiel a Deus. Jeoacás, filho de Josias, foi ruim e reinou apenas 3 meses. Foi deposto pelo faraó do Egito, que colocou seu irmão no trono. Jeoaquim, filho de Josias, não seguiu a Deus e se tornou súdito do rei da Babilônia. Depois se rebelou e morreu enquanto o exército babilônico sitiava Jerusalém. Joaquim, filho de Jeoaquim. Joaquim, filho de Joaquim, desobedeceu a Deus e durou apenas 3 meses. Foi levado cativo para a Babilônia, onde passou o resto da sua vida. Zedequias, filho de Josias, foi colocado no trono pelo rei da Babilônia no lugar do seu sobrinho Joaquim. Quando se rebelou, os babilônios atacaram e destruíram Jerusalém, deportando os judeus. Zedequias foi capturado e levado para a Babilônia. Seus filhos foram assassinados. Depois do exílio na Babilônia. Depois que os judeus foram deportados para a Babilônia, a região de Israel foi dominada por vários reinos, impérios diferentes. 70 anos depois do exílio, os judeus voltaram para a sua terra, mas não como povo independente, e não tinham rei. Na época que Jesus nasceu, havia um rei chamado Herodes, que governava a região. Seu poder vinha do imperador de Roma e seus descendentes no trono foram todos súditos dos imperadores romanos. Mas Deus não se esqueceu de sua promessa a Davi. Ele enviou Jesus como descendente de Davi para ser o Salvador do mundo, como está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 1, do versículo 32 ao 33. Assim, a descendência de Davi ficou com o rei no trono para sempre, no trono celestial. Glória a Deus. Então, aqui podemos perceber os reis que foram fiéis a Deus, o reinado, né? O reino com os reis que seguiram a Deus, né, de modo correto, aquele reino prosperava. Agora, aqueles que colocavam a idolatria, adoravam outros deuses, não colocavam Deus em primeiro lugar, eram perseguidos, eram assassinados. Né? E aqui, nesse final, que acabei de compartilhar com vocês, o reino celestial, o reino de Deus, nunca terá fim. E se você está me assistindo pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para receber um próximo conteúdo que for postado aqui. Compartilhe dessa mensagem e de tantos outros vídeos que já foram colocados aqui no canal, Compartilhe do Evangelho.
porque o evangelho precisa ser expandido. As pessoas precisam saber que Jesus é o único caminho, é a única verdade, é a única vida. Ninguém vem ao Pai se não for através dele, como está escrito no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Precisamos falar do amor de Deus. E nós podemos perceber que esses homens, né, tanto aqueles que fizeram mal e aqueles que fizeram bem, aqueles que fizeram bem é porque tinha Deus no comando do seu reinado. Aqueles que fizeram mal é porque não seguiam a Deus. E quando não seguimos a Deus, né, as consequências do pecado vêm sobre as nossas vidas. Quando nos arrependemos e decidimos a seguir a Cristo, Deus nos perdoa, porque Jesus é o único que pode perdoar pecados, porque Ele é o próprio Deus. E o reino dele, como está escrito em Apocalipse, Ele criará um novo céus e uma nova terra. Esse mundo que conhecemos hoje será destruído, porque Jesus virá buscar a sua noiva, uma noiva lavada e remida no seu sangue. Aqueles que se arrependeram, aqueles que decidiram viver uma vida plena com Cristo, esse será salvo. Diz a palavra de Deus que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E podemos perceber que os reis que foram fiéis a Deus tiveram uma vida plena com Deus. E aqueles que se desviaram para a idolatria foram perseguidos e mortos. Que possamos colocar Deus em primeiro lugar, como está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. A primazia é de Deus. Jesus mesmo diz no Evangelho, que teríamos aflições, que sofreríamos perseguições por causa do nome dele. Seguir a Cristo não é fácil, é um caminho estreito, mas que no final é um caminho que conduz para a vida eterna. O caminho largo é o caminho da perdição, do inimigo de Satanás. Ele oferece muitos presentinhos, mas só que no final o caminho de morte. Como está escrito em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através do Senhor Jesus Cristo. É somente através dele, e o reino dele, como podemos perceber, não terá fim. Percebemos aqui, no que eu acabei de compartilhar com vocês, que o reino dele não terá fim. Ele é o único Deus. Se arrependa dos seus pecados, venha para Cristo Jesus. Ele ainda está dando oportunidade para você se arrepender dos seus pecados. Aqui podemos perceber também que alguns reis se arrependeram do que eles fizeram, da idolatria. Porque o que Deus abomina é a idolatria, você se prostrar para um Deus que tem boca e não fala, tem olhos e não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem mãos, não tem mãos, não tem como apalpar. Nós vivemos por fé, nós sentimos o vento, nós podemos sentir o vento em nossa pele. A mesma coisa é sentirmos Deus, vivemos por fé, nós não vemos Ele, mas cremos que Ele é o autor da vida. É por fé que vivemos. Nós o sentimos quando o recebemos como o nosso único e suficiente Salvador. O Espírito Santo é que vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nós recebemos o Espírito Santo e Ele que vai nos dar o discernimento da palavra de Deus. Como que devemos nos comportar como pessoas. Porque quando o recebemos, é Ele que nos transforma daquilo que éramos antes. Ou seja, se fomos uma pessoa arrogante, mesquinha, egoísta, é Ele que vai nos convencer para nos arrepender dessas coisas, do mundo, dessa idolatria, de se prostrar em frente a um ídolo, que não tem como fazer nada por nós. Deus é o suficiente, a palavra dele é suficiente.
Não se prostre diante de um ídolo que nada é. Eu recomendo vocês a lerem os Salmos 115, que fala sobre a idolatria. Que somente devemos prestar culto, que devemos prestar honras ao único Deus, ao Senhor Jesus. Porque ele abomina, é algo que ele detesta. Ele não deseja que você se prostre perante a um ídolo que nada é. O diabo, ele é sutil. Às vezes as pessoas, né, se prostram perante esse ídolo aí e ele faz milagres para enganar, porque ele é o enganador. Mas venha para Cristo. Ele pode te salvar dos seus pecados. Amém? Eu deixo essa palavra, essa mensagem. Você que me vê agora, que um dia foi do caminho de Jesus, se reconcilie com Cristo, porque Ele está voltando para buscar a sua igreja. A trombeta a qualquer momento vai tocar. E somente aquele que se arrependeu, aquele que recebeu o Senhor Jesus, esse será salvo. Amém? Fiquem com essa palavra. Aqui eu compartilhei com vocês como que foi depois dos juízes, né? Porque o vídeo anterior foi sobre os juízes, né, de Israel. E aqui eu estou compartilhando com vocês sobre os reis, como que foi o reinado de Israel. E agora participaremos do reinado de Cristo Jesus, do reino de Cristo Jesus, né, das bodas, da mesa dele. E o reinado dele não terá fim, será eterno para sempre. Receba o Senhor Jesus. Ore, peça perdão pelos seus pecados. A oração é uma conversa que temos com o Senhor Deus. E Ele nos ouve. Confesse os seus pecados diante de Deus, ou receba, peça para que o Senhor Jesus escreva o seu nome no livro da vida. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Compartilhe dessa mensagem, ajude esse canal. Compartilhe dessa mensagem com pessoas que ainda precisam saber que somente através de Cristo a salvação. Compartilhe com seus parentes, amigos, conhecidos. Amém? Assim vocês estarão me ajudando. Curte, dá um like, porque no momento que vocês dão um like, esse vídeo é ranqueado para que mais pessoas visualizem e venham fazer parte do corpo de Cristo. Visualize esse vídeo e venham fazer parte do corpo de Cristo. Há muitos canais onde não é pregada a palavra de Deus genuinamente. Distorce a palavra. Aqui é um canal onde eu prego dentro da palavra de Deus. Porque aquilo que estiver fora da palavra de Deus, você não deve seguir esse canal. Tudo tem que ser conferido na palavra de Deus. Tudo tem que ser analisado na palavra de Deus. É a própria boca de Deus falando conosco quando abrimos a Bíblia, a palavra de Deus. É ela que vai falar conosco. E o Espírito Santo é que faz a obra. É que nos dá o discernimento para entendermos. Amém? Eu quero orar pela sua vida neste momento. Senhor Jesus, obrigada pela tua palavra, Pai, que é viva e eficaz. Ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, Pai, onde ela penetra juntas e medulas, Pai. Se alguém me estiver assistindo agora, Pai, este vídeo, Pai, que essa pessoa seja impactada pelo teu Espírito Santo, porque é a tua palavra, Senhor Jesus. Que ela seja impactada e venha se converter dos seus maus caminhos, deixar a idolatria, deixar esse vício, Pai. Oh, meu Deus, tenha misericórdia, Senhor. Perdoa, Pai, os nossos pecados, Pai. Se
Se fizemos algo que entristeceu o teu coração, nos perdoe, Senhor Jesus. Pai, abençoe todos os inscritos do canal e suas famílias, assim como a minha família também, a todos aqueles que irão se inscrever. Que as pessoas, ao assistirem esse vídeo, sejam impactadas pelo teu Espírito Santo, Senhor. Porque o Senhor é o Deus da verdade, Pai. A tua palavra é a verdade, Senhor Jesus. Pai, que esse canal possa se expandir, Pai, ao mundo, meu Deus, e as pessoas possam perceber que somente através de ti há salvação. Não há outro Deus que perdoa pecados, a não ser o Senhor, Pai. Tenha misericórdia que essas pessoas possam se arrepender enquanto o Senhor está dando chance, está tendo misericórdia ainda, Pai. Porque o Senhor está vindo buscar uma igreja lavada e remida no seu precioso sangue, Pai. Obrigada pela oportunidade que temos, pelo privilégio que temos, porque há países onde o evangelho, meu Deus, onde pessoas precisam se comunicar, Pai, se comunicar, meu Deus, às escondidas, porque se pegarem com a tua palavra são perseguidos e mortos. Mas o Senhor mesmo diz que por causa do teu nome seríamos perseguidos, Pai. Tenha misericórdia das nossas vidas, que possamos ser sal da terra e luz do mundo, impactar as nações, o mundo com a tua palavra, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo privilégio que temos, Pai. O Senhor é o único Deus merecedor de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração, Pai. Assim como os reis fiéis a ti, meu Deus, conduziu o reinado deles, porque tinha o Senhor como centro da vida deles, Pai. Assim devemos fazer também, Pai. Que não venhamos a nos encurvar a falsos deuses, Pai. Tenha misericórdia de nós, Pai. O Senhor é o único Deus, Pai. É o único Deus que perdoa pecados, Pai. Senhor Deus, que não sejamos contaminados, Pai, por esse mundo, Pai, onde jaz o maligno, Pai. Que toda obra de Satanás caia por terra em nome de Jesus. E que possamos ficar firmados em Ti, que é a nossa rocha eterna, o nosso Deus Salvador, o único Senhor, digno de ser louvado e adorado, Pai. Se alguma pessoa enferma, Pai, neste momento, que o Senhor vá de encontro a ela, Pai, nesse momento, restaurando a sua saúde, Pai, tocando em sua saúde, tocando, Pai, nessa vida agora, neste momento, trazendo bálsamo e refrigério para essa vida, Pai. Abençoe nossas crianças, Pai, aqueles que têm filhos, eu tenho sobrinhos, Pai, que toda ideologia, Pai, do inferno, que tenta, meu Deus, tirar as nossas crianças da tua presença, que cai por terra, em nome de Jesus, Pai. Que possamos, Pai, ali, meu Deus, falar do teu amor para as crianças e elas venham, meu Deus, a te aceitar, a te receber como único e suficiente Salvador, porque na tua palavra diz, ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando for velho, jamais se desviará dele, ou seja, no teu caminho que é puro, santo e perfeito, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, por tudo, Pai. Obrigada, só tenho que te agradecer. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada a vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo. Como eu mesmo mencionei, não deixe de compartilhar com parentes, amigos, conhecidos nas redes sociais, para que mais pessoas visualizem esse vídeo e venham fazer parte do corpo de Cristo. Precisamos compartilhar do evangelho com as pessoas, do evangelho de Cristo, que salva, cura, transforma e liberta. Amém? Só Jesus é capaz de dar ao homem. Quando eu digo homem, a mulher está inclusa também, tá? Eu digo ser humano. Somente o Senhor Jesus é capaz de dar ao homem a salvação. Amém? Deixa de curtir, dá o like de vocês. Quando vocês dão um like, esse vídeo é ranqueado na plataforma do YouTube, para que mais pessoas possam visualizar e venham fazer parte do corpo de Cristo, do reino de Cristo. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. E não deixe de comentar, o comentário é muito importante, o que vocês acharam desse vídeo e dos outros que já foram postos aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na santa paz do Senhor Jesus.